partir de hoje, o Conexão Melanin dá mais um passo importante. Vamos dar voz e vez a mulheres pretas potentes. É o Conexão Entrevista. Se estivesse falando de ginástica olímpica, ela seria Rebeca Andrade. Se o tema fosse futebol, com certeza ela seria Vini Júnior. Mas neste primeiro Conexão Entrevista, o assunto é o empreendedorismo na área da beleza e da estética. E o nome da vez é Gleice Souza. Essa juiz forana que há 5 anos encontrou debaixo dos caracóis dos cabelos um espaço para enaltecer a mulher, contando histórias de um mundo tão distante. Obrigada. Ai, o prazer é todo meu. Obrigada por estar aqui. De verdade. A primeira pergunta é a seguinte: você é uma estrategista? Eu acho. Como foi o começo? Como é que foi vencer as barreiras, os preconceitos? Primeiramente, muito obrigada, Lívia, pelo estrategista. Eu acho que é uma das palavras que eu acho que eu mais me identifiquei, assim, em todas as experiências que eu tive de ser indagada sobre essa questão. Eu acho que foi uma das que eu mais me identifiquei. Assim, quando a gente inicia algo novo, né, lembrando que eu já vinha na área da beleza há algum tempo, já há uns 10 anos antes de eu migrar para essa área dos cabelos naturais, então realmente teve que ser utilizada uma estratégia, né? Aqui em Juiz de Fora nós não tínhamos, né, como a grande maioria do país, a gente não tinha uma representatividade dentro desse nicho, né? Porque no setor da beleza muitas coisas são nichadas, mas falar sobre cabelo natural, crespo, não era nem um nicho, né? Era um temor das pessoas, né? Todo mundo queria se afastar disso. Então, quando eu resolvi ir para esse caminho, né, eu realmente tive que criar uma estratégia, né? Primeiro, capacitar o público que viria a ser o meu cliente final. Quando a gente ensina, né, o público que vai vir a ser o seu cliente final, isso traz pra gente um desgaste emocional e físico que a gente precisa administrar muito bem, porque você precisa confiar que aquele público um dia vai confiar em você, e muitas das vezes a gente não confia na gente mesmo. Então eu estava fazendo algo novo, migrando para algo novo, com 2 crianças pequenas, né? Então a gente pensa muito nas possibilidades negativas. E a estratégia, como você falou, foi: eu preciso aparecer, eu preciso ser vista, eu preciso contar para as pessoas que eu sei fazer isso, que elas precisam confiar em mim. Então eu usei da minha vivência, né? Olha, eu estou aprendendo junto com vocês. Vocês querem aprender comigo? Eu garanto a vocês que eu vou buscar informação e vou buscar informações de qualidade. Então foi ali que começou. Quando a gente faz algo novo para um público temeroso, que é o caso de mulheres pretas, de mulheres mestiças que têm cabelos naturais com curvatura, você primeiro precisa acessar um lugar de confiança, não o lugar da estética. E eu só sabia trabalhar com a estética até ali. Mesmo que houvesse em mim todo esse desejo de entregar amor, de entregar afeto, eu ainda trabalhava somente com a estética, né? Transformar pessoas naquilo que elas me pediam. Quando eu migrei para o natural, eu precisava fazer as pessoas acreditar que através do cabelo natural ela seria transformada por dentro. Então isso trouxe ali para mim um desgaste maior, porque você tinha que acessar as pessoas do lado de dentro para exteriorizar aquilo que ela queria ver por fora. Mas aí você venceu as barreiras, os preconceitos. Com certeza. Assim, as grandes barreiras que a gente possui dentro de um negócio novo, já direcionado para pessoas que a sociedade julga elas à margem, é exatamente fazer com que essas próprias pessoas reconheçam nelas que elas podem sim assumir a própria identidade. Então o preconceito primeiríssimo que vem nessa lista aí é: como que eu vou sair com esse cabelo se lá fora as pessoas não me aceitam? Como que eu ia fazer aquela mulher acreditar que a imagem original dela seria a melhor versão dela se todo mundo disse que não? Então ali a gente tinha que trabalhar o preconceito interno, o preconceito social,
Porque aquela mulher teria que trabalhar. Ela vai passar pela transição, mas ela vai ter que trabalhar. Ela vai ter que pôr a cara no sol. E como que ela vai lidar com os olhares? Como que ela vai lidar com as críticas que vêm? Isso é a única certeza que você tem quando você toma a decisão de fazer a transição do cabelo, é que você vai ter críticas. E elas começam dentro da sua casa, muitas das vezes. E quando você vem para a rua, vem uma barreira ainda maior. E tinha ainda os preconceitos dentro da minha área, comigo como profissional. Peraí, você vai largar o que você faz para cuidar de cabelo duro? Você se transformou numa cabeleireira, numa empreendedora. Sim. Mas você já era educadora, palestrante, influenciadora e fundadora do Transition Course. Isso veio depois. Porque você está falando dessa transformação das mulheres e a sua transformação também. Sim, sim. Não sei se foi se transformando junto. Foi transformando junto. A Gleice Souza também nasceu desse empoderamento que eu recebia dessas mulheres que eu empoderava. Que elas me falavam, Glei, ó, eu confio em você. Nossa, eu gostei muito do trabalho que você fez. Aquilo vai te gerando um lugar dentro de si de confiança, que eu não tinha. Então a Glei empreendedora foi fortificada aí, a Glei palestrante foi fortificada nesse lugar, a Gleice comunicadora foi fortificada nesse lugar, porque eu tinha uma receptividade muito grande dessas mulheres que eu conversava, que eu ensinava. Então, por elas e por mim, eu tinha coragem de ser a primeira a meter a cara para fazer. Então, quando eu falei assim, eu vou fazer isso, e eu vou fazer isso porque eu sei que eu vou ajudar muita gente, é porque antes de eu ajudar, eu já estava sendo ajudada. Então, é porque é mais do que cabelo, não é? Exato. Quando você diz Exato. atendimento afetivo, é mais do além. que o cabelo. A gente trouxe uma outra linguagem de atendimento através das dores do público. Quando você pega uma mulher preta, uma mulher mestiça, uma mulher de origem, que é onde ela vai trazer na genética dela curvatura capilar, ela tem marcas muito semelhantes a todas as outras que são parecidas com ela. Então, quando a cliente sentava na minha cadeira, ela já não sentava falando, olha, relaxa meu cabelo, quero sair daqui lisa. Esse era um desejo universal. Quando ela sentava na minha cadeira, ela contava, Gleice, eu tô com muito medo de você fazer e eu não gostar. Eu tô com muito medo porque meu esposo falou que se ficar feio, eu vou ter que cortar de novo. Eu tô com muito medo porque meu pai falou que o meu cabelo é muito duro. Então, quando eu olhava para aquela mulher, eu falava, eu não posso falar primeiro de corte que ela vai fazer. Então, primeiro eu vou ouvir ela. Então, eu passei de a pessoa que comunicava o corte que ia ser feito, ou a cor, ou o cabelo que ela ia utilizar, para a amiga que ela estava contando uma dor que talvez ela nunca tivesse contado para ninguém. Então, primeiro eu precisava curar ela, primeiro eu contava para ela que ela podia confiar em mim, que eu não ia avançar além do que ela me permitisse, para depois a gente conversar sobre cabelo. Meio terapeuta também. Exatamente. Todo cabeleireiro é meio terapeuta, mas cabeleireiro de curvatura, eu acho que ele é o psicólogo inteiro, porque a gente acaba fazendo um trabalho de ir lá no fundo, para a gente entender por que você está fazendo isso. Eu não posso fazer isso sem você entender por que você está fazendo. Então é sobre isso que a gente vai começar a conversar antes de qualquer coisa. O que trouxe você aqui? Qual é a verdade que você quer descobrir além do cabelo? Porque todas nós carregamos essa dúvida. Qual é a verdade que eu quero descobrir? Será que eu estou acostumada comigo mesma? Será que eu venci os apelidos que eu tinha? Será que eu superei aquele término sabendo que o fato era porque a minha característica externa também não agradava muito? Então, existe muito além. Então, o atendimento afetivo também curava essas dores. A pessoa saía daqui mais leve. Ela podia até não sair certa do que ela tinha feito, mas ela sabia que ela tinha feito por ela. Então, isso só começou a acontecer depois que eu passei a ouvir e não a ditar o que era para ser feito, né? E eu acho que é um dos meus maiores orgulhos. Você já chegou no topo ou ainda falta muito? Topo Falta da montanha. muito. Falta muito. Eu falo que quando a gente
tenho o privilégio de fazer um atendimento a pessoas tão magníficas quanto as que eu atendo, você entende que tem muito que ser melhorado, tem muito que ser alcançado, para que elas tenham segurança para caminhar nisso que eu estou criando para elas. Olha, que é um lugar seguro, dá para você fazer essa cor sim, dá para você fazer esse corte sim, dá para você usar esse tipo de penteado sim, mas para isso eu preciso gerar um lugar de acolhimento, de segurança, de entendimento, conhecimento técnico, conhecimento emocional, conhecimento daquela pessoa, do indivíduo que está sentado ali. Eu não posso tratar você como um número no final do dia, porque muitas das vezes, quando a gente trabalha num salão tradicional, é muito do mesmo. Não que as clientes sejam a mesma, mas os pedidos são muito parecidos. Aqui dentro do espaço, quando uma cliente vira e fala, Gleice, pelo amor de Deus, não corta esse cacho aqui, porque eu sei que se ele vier pra cá ele não vai me favorecer, ela tá falando que ela se conhece. Ela não tá sendo moldada pelo meu trabalho. Ela está me ajudando a moldar ela. Então, eu acho que eu ainda não cheguei no topo. Eu ainda tenho muito que conquistar como profissional, como pessoa, como mãe, como a pluralidade do que eu sou, que muitas das vezes, 60% eu falo sempre, é aqui. Eu tô metade da minha vida inteira aqui dentro. Então eu tenho muito que melhorar para isso aqui também melhorar. Então eu acho que eu ainda não cheguei no topo. Só pra gente amarrar agora, pra gente terminar, porque a gente fica aqui, é muita história boa. Vamos falar do Conexão Melanin, que a gente está chegando também. A gente está chegando com essa sua visão de acolhimento, de uma rede, de apoio, de amor, de carinho, de dar mão, de dar abraço. Sim. Como é que você enxerga já assim Conexão, a chegada desse coletivo, dessa vontade de ajudar as mulheres, de dar mão? Olha, o próprio nome diz conexão, né? Conectar é muito além do estar perto, é você sentir o que o outro sente. Quando as meninas trouxeram a ideia, eu lembro que eu falei assim, já deu certo. A gente precisa se conectar. Se conectar é isso, é me espelhar na vivência do outro, sabendo que o outro não tem somente história negativa para me contar. É eu falar do lado positivo do que a gente é. A melanina que a gente carrega já carregou muita dor. Eu acho que está na hora da gente transformar. Eu acho que está na hora da gente... É óbvio que a gente não vai anular os percalços. Eu acho que isso está longe da gente anular. Não é sobre isso. Mas eu falo que enquanto a gente estiver conectada, nós vamos conseguir ultrapassar o percalço, sabendo que lá na frente tem algo positivo para a gente colher, sabe? Eu sou a prova viva que é possível colher, mas a gente tem que plantar, e plantar junto é muito melhor do que plantar sozinho, né? Então, o Conexão Melanin, ele vem exatamente para falar assim, olha, você pode até querer se sentir sozinho, mas não é uma verdade que você está. A gente está aqui, né? Então, se você quiser alguém para dar a mão, porque até nisso a gente tem que respeitar as dores, vai ter muitas mulheres que ainda vão se sentir reclusas, né? Vão se sentir ali mansas para poder se achegar, porque até então a gente só era separada. O tempo inteiro nos separavam, o tempo inteiro era conflito atrás de conflito, querendo criar rivalidade atrás de rivalidade. Mas eu posso ser amiga, eu posso trilhar junto, eu posso construir junto e ficar feliz com a conquista do outro. Eu acho que o Conexão Melanin, através do convite que vocês me fizeram, vocês já me trouxeram o que é a identidade do projeto. Eu me senti conectada, eu me senti acolhida. Eu tô sendo empoderada de contar a minha história para quem eu acredito que eu vá fazer muita diferença. É muito bonito a gente olhar para uma pessoa que é semelhante a nós e a gente falar, nossa, ela chegou. Eu chego também. Né? Ela conquistou, eu também conquisto. É mais do que a gente querer fazer com que o outro enxergue nele o que a gente é. Mas é a gente só dar a primeira colher de chá. O resto a gente bebe sozinho.
Obrigada, viu, Pretinha, de coração. Lindona! Yeah.